Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Esse programa que tem levado a palavra de Deus a todas as pessoas que querem, né? Também os que não querem, né? Aquele que ouve e muitas vezes não aceita a palavra. Mas nós precisamos falar Deus para quem quer e para quem não quer, para quem aceita e para quem não aceita, para quem acredita e para quem não acredita. O apóstolo Paulo fala na carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18, ele diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quando ele usa essa palavra, ele está dizendo, para todo aquele que acredita é poder de Deus. Então nós temos que compreender que a palavra é o poder de Deus, é um poder de salvação, né? Agora só vai servir para mim, eu vou me beneficiar se eu acreditar. Se eu não acreditar, não serviu de coisa nenhuma. A mesma coisa de alguém não teve instrução nenhuma, nunca ouviu falar uma língua portuguesa, vamos dizer assim, ele não vai aprender o português, né? Não tem como, né? Aprender porque ele não ouviu, né? Então a mesma coisa é a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor é assim, né? Temos que compreender que a palavra de Deus ela é para libertar a pessoa, né? Então não podemos de maneira nenhuma rejeitar, né? Em hipótese alguma. E mesmo a gente conhecendo, precisamos todos os dias estar ligado, né? Nessa palavra, né? Buscando, né? Quando o apóstolo Pedro, na segunda carta universal do apóstolo Pedro, quando diz carta universal, é exatamente porque não foi direcionada a uma pessoa, mas foi direcionada a todos nós, né, no universo, né? Então, aonde tiver pessoas, né, seja na estação espacial ou aqui, que lê essa palavra, está valendo, né? Então veja, ele escreve aqui na segunda carta, capítulo 1 e o versículo 12, né? Ele diz, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ainda que você saiba, é isso que ele está dizendo, né? Eu não vou deixar de exortar, de ensinar, de chamar a atenção sua através dessas coisas, dessa palavra, ainda que que vocês saibam, né, esteja confirmados na presente verdade, ou seja, na presente palavra, nessa mesma palavra. Precisamos entender que, como o apóstolo escreveu aqui nessa carta, nós também falamos, ainda que você saiba disso, ainda que você tenha consciência dessa palavra, conheça a verdade, está confirmado, né? Confirmado significa que você tem provado para outras pessoas,
que você está na verdade mesmo, você está no Evangelho. Mas ainda assim, precisa estar todos os dias, nós precisamos todos os dias exortar uns aos outros. Quando nós olhamos aqui em Hebreus, capítulo 3, vou ler o 12 aqui, mas eu quero chegar até o 13. Mas o 12, olha o que diz: veja, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, que nunca haja entre nós, né, um coração, né? Nunca haja entre qualquer um de vós um coração mau e infiel à palavra, né? Para se apartar do Deus vivo, ou seja, se apartar da palavra, não querer a palavra. Então veja aqui no versículo 13: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então você vê que isso vai ser necessário sempre nas nossas vidas, né? Nós todos os dias exortar uns aos outros, chamar a atenção uns dos outros, né? Para que não venha se endurecer o nosso coração e nos apartar do Deus vivo, chamando sempre a atenção no dia que se chama hoje. Não é ontem e nem amanhã, é hoje, agora. Para que a gente possa estar sempre disponível assim para escutar o Evangelho, ouvir, dar ouvido, dar crédito, levar em conta, considerar, né? Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então veja, durante o tempo que se chama hoje, então é hoje, todos os dias. Então, para que, né? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então você vê, se uma pessoa, se nós pararmos de comer, e olha que é a mesma coisa, a comida é a mesma coisa. O pão natural do dia a dia é a mesma coisa. Você vê se as pessoas pararem de trabalhar. Tem muita gente aí que acha que vai sobreviver se as pessoas pararem de trabalhar no campo. Tem muita gente aí que não sabe nem de onde vem arroz, nem feijão, nem carne de boi, nem carne de porco, nem carne de frango, nem trigo para fazer pão. Ou seja, da onde vem o pão, da onde vem o iogurte, da onde vem o óleo de soja, da onde vem essas coisas todas aí, milho. Aí não tá nem aí, e o homem do campo tá trabalhando, irmão. Agora deixa parar. E tem muitos aí contra o homem do campo, querendo que o homem pare, para ele morrer de fome. Tanto o homem morre, o do campo lá, como aqueles que dependem dele. Então veja que isso aí se faz necessário que a gente venha trabalhar todos os dias no campo, né? Para que nós venhamos nos alimentar. Como eu já falei um dia desse a respeito disso aí, e eu vou falar de novo, porque cabe aqui dar certinho com isso aqui, a mesma coisa. Nós trabalhamos na obra de Deus e exortamos uns aos outros, nós exortamos entre nós, chamando a atenção, irmão, um do outro, para que não venha se acidentar no caminho da salvação. Não venha deixar endurecer o coração pelo caminho do pecado.
né? É um engano do pecado, que o pecado é um engano, não é uma coisa que é assim clara. Não, pelo contrário, é uma armadilha. Sempre você cai numa armadilha. É um engano, né? Uma arapuca armada. Então veja, no caso do natural, nós dependemos uns dos outros também. Porque uns plantam uma coisa e outros plantam outra, né? Não é, todo mundo planta a mesma coisa, né? Então veja, um planta milho, outro planta soja, outro planta arroz, né? Outro planta feijão, outro planta mandioca, outro pesca, outro assim, cria peixe com aquela ração que é dada, que faz da soja, e do milho cria porco, cria galinha, né? Cria peixe, cria boi, aí todo mundo vai comendo. Tá entendendo, irmão? Então outros plantam algodão, que é para fazer tua... Aí tem uns idiota aí, a gente chama logo assim direto, que fica contra o agro, né? E tu vai viver de quê? Porque o sapato que tu calça é do agro, a roupa que tu veste é do agro também. Tudo que tu vai fazer, até mesmo os perfumes, se tu for ver, a maioria é ali, é tirado de alguma coisa da terra. Não é que cai do céu lá e vem do ar, não. Então veja que você depende disso aí, irmão, para sobreviver, né? Aí um planta maçã, outro planta uva, outro planta laranja, outro planta coco. Não é assim, não? Então, aí nós vamos todo mundo trabalhando, que era para ser, né? Mas tem uns vagabundos aí que ainda fica atrapalhando quem trabalha. E não é pouco. Olha que é muito, se multiplicou nos últimos dias. Atrapalhando quem trabalha. Se todo mundo trabalhasse, um país desse como o nosso aqui era bom demais. E o mundo todo, né? Mas uns atrapalham. Mas pelo certo, a mesma coisa do evangelho. Tem uns que pregam o evangelho e outros atrapalham o evangelho. Tem os cristãos e tem os anticristos. E tem aqueles ainda que se faz de cristão, que são os hereges. Sabe aquele que ele se introduz no meio dos cristãos, dizendo que é cristão e é anticristo. Aquele que diz que é ovelha e é um lobo. Que esses que são mais perigosos, né? Porque quando a gente vê uma pessoa que é contra o evangelho, você já fica, ou não dá bola, ou corta ele logo de vez. Já fica mais fácil. Agora, aquele que se diz que não é, que é complicado, né? Então veja aqui que assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias e exortar uns aos outros, os filhos da gente, para trabalhar, para sobreviver, né? Porque senão quando nós morrer, aí os filhos vão viver de quê? Se eles não plantarem, se eles não aprenderem a trabalhar. Então do mesmo jeito é o reino do céu, a palavra de Deus. Nós precisamos todos os dias, precisamos estar exortando. Ei, rapaz, presta atenção. Vai pro culto, bora cultuar a Deus, vamos. Você vê que o salmista Davi diz que me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele ficou alegre, porque alguém chamou a atenção dele, com certeza ele tinha perdido uns 2 cultos ali, quem sabe, né? E aí alguém disse pra ele, rapaz, não vai pro culto hoje não? Bora lá, rapaz. Ele se alegrou, porque alguém incentivou ele, que ele precisava ir. Então, assim somos nós, precisamos ainda que conheça, é isso que Pedro está falando aqui. Então, repetindo esses 2 versículos aqui, de Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13,
Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo. No 14, irmão, aqui, ó. Nos tornamos participantes de Cristo. E retivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, reter, segurar, firmemente o princípio, da nossa confiança, da nossa, dessa esperança, dessa confiança que temos no Senhor. Nós não podemos nos mover disso aí. Precisamos estar firmes. Então veja aí que o salmista aqui, ou seja, não o salmista aqui, o escritor aos Hebreus, falando como devemos agir, No versículo 15, enquanto se diz, hoje se ouvistes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque tem gente que ele quer provocar Deus, é como que Deus precisa dele. Tá entendendo? Tem gente que pensa assim, eu acredito que ele pensa que Deus depende dele. Se ele não aceitar ele como Salvador, não buscar, não adorar ele, aí ele diminui, Deus vai perder o seu poder. Pelo contrário, você perde a sua vida, se você não buscar no Senhor. Então veja aqui, 2 Pedro capítulo 1, versículo 12, ele diz exatamente isso, ainda que nós conhecemos. Eu conheço feijão, conheço arroz, conheço peixe, conheço milho, conheço mandioca, mas eu preciso todos os dias me alimentar. Mesmo jeito, eu conheço a palavra de Deus, mas eu preciso me alimentar e eu preciso de alguém me exortar. Ei, rapaz, vai trabalhar. Mesmo jeito, ei, rapaz, ouve a palavra. Tu precisa de comer hoje. Precisa se alimentar do pão da vida, que é a verdade, a palavra do Senhor. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ainda que vocês estejam confirmados, na presente verdade, mas mesmo assim eu preciso estar dizendo para vocês, chamando a atenção de vocês. É como que esteja acordando a pessoa. É como que esteja chamando alguém que está desfalecendo, despertar ele para tomar o remédio. É isso aí, irmão. Para comer. Ei, rapaz, come, senão tu vai morrer de fome. Não, mas eu tô com fartio. Pois é, mas você precisa comer. Necessita. Tu quer morrer? Não. Então come. Te alimenta. Toma água. Toma soro. Toma remédio. É isso aí. Ainda que ele saiba disso, mas ele não vai ter ânimo todo dia para fazer isso. Precisa alguém incentivar. Assim somos nós no Evangelho. Lutar contra o pecado. O pecado, ele desanima o homem. Ou seja, ele afasta o homem, enfraquece a alma, o espírito. Porque não tem alimento.
Então você vai se distanciando de Deus, vai ficando incrédulo, vai desaparecendo a fé, que é exatamente a incredulidade. Você passa a não acreditar, não confiar, não entender que necessita. Então é isso aí, né? Você vê que até no natural, como nós estamos comparando aí, uma pessoa, se ele passar uns dias sem comer, ele já não tem muita vontade de comer. Parece que não exercita ali os aparelhos intestinais ali, o digestivo e tudo, que ele passa a ficar preguiçoso, esses aparelhos, a própria mente, né? Já não consegue detectar que está com fome. Então você passa a não ter fome mais, vontade de comer. Então isso é muito parecido, né? O evangelho é a mesma coisa. Quanto mais você busca, mais você quer, né? Tem prazer, tem vontade de adorar o Senhor. Então aqui, 2 Pedro capítulo 1, versículo 12, o 13 diz assim: e tenham por justo enquanto estiver neste tabernáculo, despertando-vos com admoestações, né? Então, enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou falar, né? É mesmo ainda que despertando-vos e admoestando, né? Com admoestações, ou seja, chamando a atenção mesmo, né? Tenho por justo, enquanto tiver, ou seja, eu acho que isso está certo, né? Eu falar, e tá mesmo, pregar o evangelho a todo que crê, né? Isso é o ide do Senhor, e não é para pregar só para a pessoa que não aceitou Jesus ainda. É para aceitar, é para pregar para quem aceitou Jesus, para os crentes. Quando você vê Davi falando no Salmo 16, o versículo 3, ele diz que ele dirá aos justos da terra, ou seja, aos santos da terra. Então, veja que quem é os santos? Exatamente os crentes, né? Aí ele diz que vai dizer, ele vai falar, continuar falando, né? Porque precisa dizer mesmo, ainda que seja crente, mas precisa ser falado. Ele diz aqui no versículo 3 do Salmo 16: digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está, ou seja, em quem está todo o meu prazer. Não precisa eu dizer para o meu irmão, para um crente mesmo, para um santo, que eu tenho prazer no Senhor. O meu prazer está no Senhor, que é para estimular e ter prazer também. Então nós, num trabalho secular, qualquer uma profissão, nós precisamos estimular os outros também, uns aos outros, porque senão nós desanimamos. Se tiver um trabalhador desanimado no meio de uma turma, ele vai desanimando os outros. Daqui a pouco é 2 que está desanimado, daqui a pouco é 3, daqui a pouco é 4, e assim vai, irmão, né? Precisamos entender que é estimulando uns aos outros. Por isso que em Hebreus capítulo 12, versículo 12, diz: tornai a levantar as mãos cansadas e o joelho desconjuntado, né? Aí no versículo 13 diz: e preparai caminho direito para os vossos pés, para que o que manqueja não desanime, não se desvie, antes seja sarado. Ou seja, para estimular
você, além de estar achando ruim, andar com o joelho desconjuntado, mas você tem que fazer um esforço para que os outros não venham desanimar também. Tem gente que às vezes dá pior do que você e está andando. Quer dizer, se você desanimar, não preparar caminho direito para os pés, então você vai levar o desânimo para outras pessoas. Então veja que nós, os crentes, que acreditam na palavra de Deus, nós precisamos sempre estar dando bom ânimo. Deus, ele fala muito essas palavras para quem ele chamou. E está escrito na Bíblia, como Josué: tem bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E ele fala várias vezes: tem bom ânimo, porque Josué estava ali com medo de assumir aquela responsabilidade de atravessar o povo para a terra prometida, né? Então veja que Jesus, ele disse essa palavra também: tenha de bom ânimo, no mundo tereis aflição, ele falou. Então já deixou certo que tem aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? E ele venceu como um homem, irmão. Ele venceu o pecado como um homem, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo semelhante a Deus, ou seja, não é sendo igual a Deus, né? Não teve por usurpação, né? Usar, deixa eu falar direitinho aqui, irmão, porque ficou meio aqui. Filipenses capítulo 2 e o versículo, parece que é o 6 ali, 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. É o versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então veja que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não tomou o nome de Deus, o poder de Deus, para levar vantagem no sentido carnal. É isso aí. Não tomou o nome de Deus, o poder de Deus, para de alguma forma usar em benefício próprio. É isso aí. Então ele venceu o pecado na carne. Então por isso que ele diz: tenha de bom ânimo, né? No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Então esse bom ânimo é exatamente isso que nós precisamos ter. Sempre transmitir para as pessoas, né, esse ânimo no Senhor, essa confiança no Senhor, essa vontade de servir ao Senhor, sabendo que não temos, como diz o apóstolo Paulo, que a gente sempre fazendo a obra do Senhor, não temos, não vai ser vã. O nosso trabalho no Senhor não é vã, é isso aí. Então veja que seja abundante na obra do Senhor, que o vosso trabalho não será vã no Senhor. Então tem uma recompensa, ele diz, mas tem mesmo. Então o apóstolo Paulo fala também aos Coríntios, dizendo que o que planta é um, o que planta e o que rega são um, mas cada um
receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios 3:8. É assim, irmão. Então nós precisamos dessa estimulação, estimular uns aos outros. Você vê aqui Hebreus capítulo 10 e o versículo 25, Hebreus 10, 25, diz: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestamos-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que vai se aproximando aquele dia. Então, essa admoestação, esse incentivo, essa estimulação, precisamos ter. É por isso que nós congregamos. Porque o corpo de Cristo, a igreja é um corpo de Cristo. Então a palavra de Deus, ela trabalha no meio desse corpo, no meio dessa congregação. Então, assim como um corpo, os membros todos trabalham para que o corpo funcione. Você vê que meu olho aqui vai cuidando das visão para mim não peitar nos pau, nas coisas, né? Então, aí eu vou tendo aqui a mente que vai computando isso aí tudo, vai controlando todos os membros, né? O controle de todo esse corpo, que a mente é Jesus. Na igreja, a cabeça é Jesus. Então veja que é através da palavra que movimenta tudo isso. Quando eu estou na palavra, eu sou movimentado pela palavra. Então eu preciso sempre estar estimulado por alguém, pelo um dos membros, para mim estimular os outros e para nós funcionar todos juntos. Então é uma coisa assim. Assim como um corpo tem vários membros, assim a igreja, né? Tem vários membros. Como o corpo de Cristo tem vários membros. Então é comparado, Paulo fala isso aí em Romanos e aos Coríntios também. Então veja que aí o coração tá bombando o sangue ali, o sangue tá movimentando nas artérias ali tudo. Então você vai vendo que tem toda uma circulação, está todo mundo junto, ligado pelas juntas e os nervos. Paulo fala a respeito disso aí. Então veja que tem todo esse estímulo, né? Não pode, parou o membro, aí o corpo sente. Não tem como, e ele fica isolado, né? Então, se nós se separar desse corpo, nós ficamos só. Nós murchamos, nós apodrecemos, vamos dizer, se for falar como o corpo mesmo. Cortou um membro, largou lá, não tem mais corrente sanguínea, não tem mais funcionamento, aquecimento nisso aí. Então vai apodrecer, vai se desmanchar, vai desaparecer. Então assim somos nós também no corpo de Cristo. Tem que ter essa estimulação, né? Tem que ter esse movimento. Então vamos entender isso aí, né? Não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns. Antes admoestamos-nos uns aos outros. E tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Então vai se aproximando o teu dia de morte, o dia do Senhor Jesus. Você não vai ficar aqui para sempre, ainda que a igreja não seja arrebatada agora. Mas você não vai ficar para sempre. Então chegou o dia. Então veja aqui que o apóstolo Pedro, voltando aqui, 2 Pedro 1:13, ele diz que ele acha justo fazer isso. Quando ele diz aqui, tenho por justo
enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, nesse corpo aqui, nessa carne. Despertar-vos com admoestações. Ou seja, eu acho que está certo. Enquanto eu estiver nesse corpo aqui, eu falar para vocês que precisam andar na verdade. Vocês precisam da palavra de Deus. Não pode parar de buscar, de se alimentar na palavra. É isso aí. Versículo 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Ou seja, brevemente morro. E aí eu tenho que deixar isso aqui, esse corpo, né? Como também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. Ou seja, já está revelado que nós vamos deixar esse tabernáculo, né? E assumir outro aí incorruptível, né? Então veja aí que essa estimulação, irmão, tem que existir. Você faz propaganda, até mesmo você vê as propagandas aí de universidade, né? Ó, quer se formar em tal profissão, vem aqui, nós vamos ensinar você. Aí é até para vender as coisas mesmo. Quer possuir tal coisa assim, vem aqui, nós temos aqui, nós vamos lhe aí estimulando as pessoas a ter uma profissão, a comprar um objeto. Aí você vê propaganda de tudo enquanto é jeito. E a do céu, o reino do céu, que todos nós necessitamos. Se não for para o reino, vai para o inferno. E aí? Não tem quem diga nada? Não pode falar nada? Você não se interessa por isso? Então tem que ter interesse, despertamento nisso aí. Precisamos despertar uns aos outros, ou seja, estimular, chamar atenção, pregar a palavra. Quando aceitamos, irmão, nós nos alegramos, nós enxergamos, nós nos avivamos. Ou seja, avivamento no mundo espiritual, no mundo evangélico, vamos dizer assim. O que é avivamento? É exatamente acreditar. Quando você acredita, você avivou. Você está morrendo, comeu. É isso aí. Mesma coisa, a pessoa está doente, ficou bom. Você tomou ânimo, você tomou vida, tomou força no Senhor. Então, avivamento é exatamente isso. Da gente estimular uns aos outros e sobreviver. Você vê que uma pessoa pode estar ruim, o médico estimula você, aconselha você fazer umas caminhadas, né? Então você comer ali balanceado, né? Se abster de algumas comidas e comer outras e ter moderação nessas coisas. Então ele te dá toda uma instrução. Se você fizer isso, dá certinho. Mas você vê que às vezes o médico que está dizendo isso, ele não faz. Ele vive todo descontrolado. Por quê? Porque é difícil de fazer. Você controlar as coisas, fazer caminhada, fazer todo um preparo físico. Então aqui é a mesma coisa. Se não tiver quem estimule, fale da palavra. Ei, rapaz, precisa ir pro culto. Ei, rapaz, lê Bíblia. Ei, rapaz, vai pra escola bíblica, cultua ao Senhor, ora. Que a oração é que é mesmo
né, a leitura da palavra, a oração, é que vem o alimento, né? Então, se não tiver quem diga nada, você vai esfriando daqui a pouco. Mesma coisa, dá um diabetes, um negócio espiritual. Aí você morre espiritualmente, né? Então tem que ter os doutores, né, que ensina, que estimula. Ei, rapaz, então tem que fazer um tratamento no teu espírito. É exatamente isso aí, irmão. Que é nós, entre nós, falando. Então nós congregamos exatamente para isso, para receber um ânimo, receber um conselho, uma admoestação, né? Receber esse bom ânimo aí, essa injeção espiritual. Você ouve um programa desse aqui e parece ser tolice. Para que isso? Não precisa disso. É desnecessário isso aí. Mas não é. Então quando você vê, você dá crédito, você presta atenção na palavra. Então essa palavra vai te trazer esse ânimo, essa alegria, essa visão, esse entendimento da necessidade. Esse entendimento de um dever cumprido. Ou seja, rapaz, me matriculei, eu tô começando a andar, eu me mexi, eu melhorei o meu batimento cardíaco. É como que seja assim, entendeu? No sentido espiritual. Você toma força. Você vê que alguém tá travadão aí, meio ruim, fisicamente, pressão alta, um monte de coisa aí. Aí quando é estimulado pelo médico, ou até por alguém mesmo, para dar uma caminhada e tudo, rapaz, eu tô me sentindo leve, mudou o batimento cardíaco, melhorou a pressão, aí começa as melhoras e você se sente assim. E espiritualmente, fui pro culto, rapaz, que culto, poxa. Quando você tá fraco espiritualmente, você vai pro culto, você sai murmurando, irmão. Falar de só besteira ali, deveria nem ter ido. Até se arrepende de ter ido pro culto. Você não tem força para orar, você não busca nada. Mas quando você tá crente, irmão, Deus fala com você. Você ouve a palavra de Deus. Você entende que é Deus falando. Você compreende as coisas. Ainda que saiba, né? Como diz Pedro aqui. Então você vê que o Davi ali, no Salmo 16, ele diz: eu vou dizer, né, pros santos que estão sobre a terra, que em quem está o meu prazer. Eu vou falar para eles. Então assim devemos nos estimular todos os dias, para que o Senhor venha nos sustentar na nossa vida espiritual. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por mais esse programa, né? Mais uma vez está aqui na presença do Senhor, pregando essa palavra, falando que Ele é Senhor, né? Ainda que nós não entenda isso, mas Ele é sempre. Um dia você vai estar diante dele e confessar com a tua língua e dizer que Ele é Senhor. Muita gente às vezes até diz, mas não entende o que está dizendo. Nós precisamos entender, como Jesus disse para Nicodemos. Nós dizemos o que ouvimos e testificamos do que vimos, mas não aceita o nosso testemunho. Ou seja, ele está dizendo: eu estou falando do que é verdade, do que eu sei que Deus falou para mim, e eu estou dizendo, testemunhando do que eu vi no reino do céu. Agora tu não acredita. Então veja que é isso aí. Eu acho que a pessoa falar de um Deus sem saber o que está falando,
Porque às vezes você pode falar, você vê falar de uma pessoa é uma coisa, e você conhecer essa pessoa é outra coisa. Então, ouvir falar, e se não for verdade? Se a pessoa que falou pra ti desse Deus, ela tá falando de outra coisa, outro Deus, um Deus com D minúsculo, que é um diabo, que é um demônio, uma heresia a respeito desse Deus. É uma coisa que não é verdade. Então só a palavra de Deus genuína que é Deus. Ou seja, quando você conhece a palavra, você está conhecendo o próprio Deus. Que Ele é assim. E Ele quer que você seja assim. Então às vezes eu falo de um Deus que eu vi falar. Mas eu não conheço Ele. Eu não conheço a verdade. Se eu conhecer a verdade me liberta, se eu quiser. É isso aí, que Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Ser conosco, ajuda, abençoa, fortalece, cuida. Meu Deus do céu, nos dá força mesmo para nós ter bom ânimo, Senhor, para assim estimularmos uns aos outros, como foi falado, o apóstolo Pedro escreveu, dizendo que mesmo que os irmãos soubessem da verdade, soubesse o que era aquelas coisas e andasse na verdade, mas ele achava justo falar para eles todos os dias, exortar, chamar a atenção, para que eles pudessem se despertar. Assim, nós estamos aqui nesse programa exatamente fazendo isso, tanto estimulando a mim mesmo a fazer o ID do Senhor, como aqueles que nos ouvem. Ajuda, Pai, abençoa, fortalece, cuida. Meu Deus do céu, aqueles que estão oprimidos, meu Deus, que seja liberto, aquele que está enfermo, que fique curado, pelo poder da palavra. Nós pregamos a palavra, o Senhor diz para nós colocar as mãos sobre os enfermos, expulsar os demônios, e assim nós estamos pregando essa palavra, expulsando o mal, os demônios que têm oprimido essa pessoa, que tem colocado enfermidade sobre a vida dessa pessoa. Nós repreendemos, é no nome do Senhor Jesus Cristo, é no poder que há no Evangelho. Nós ordenamos, sai da vida dessa pessoa e não volta nunca mais. Meu Deus, abençoa a vida deles, meu Senhor, dando saúde e prosperidade a cada um. No nome de Jesus nós pedimos e já por fé te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.